Não existe dor maior do que a ingratidão de um filho. Ser ferida, humilhada e esquecida por quem você colocou no mundo, e tudo isso dentro da própria casa. Bom dia, meus queridos. Aqui é a dona Alzira, 81 anos nas costas, falando direto da minha cadeira de balanço em Garanhuns, Pernambuco. O ventilador tá girando devagarzinho nesse calor de rachar, mas graças a Deus agora tenho até ar-condicionado no quartinho. Nem acredito que posso dizer isso depois de tudo que passei. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei entalada na garganta por quase 2 anos. Uma história de dor, de traição, mas também de recomeço. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e deixa nos comentários de qual cantinho desse Brasil você está me assistindo. Também gostaria de saber quantos filhos vocês têm. Isso ajuda muito esta velha senhora a continuar contando suas histórias e quem sabe alertar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei. A vida é dura, mas juntos ficamos mais fortes, não é mesmo? Eu nasci em 1942, numa casinha de taipa nos arredores de Garanhuns. Meu pai era trabalhador rural, homem simples, mas de bom coração. Minha mãe lavava roupa para fora e foi ela quem me ensinou a costurar desde pequenininha. Alzira, com uma agulha e linha na mão, você nunca vai passar fome, ela dizia. E tinha razão. Foi com essas mãos calejadas de tanto costurar que criei meus 3 filhos depois que meu Zé Augusto partiu desse mundo. Mas vamos por partes. Quero que vocês entendam como cheguei até aqui. Comecei como ajudante numa lojinha de consertos, depois fui costurando em casa mesmo. No começo eram só barras de calça, zíperes quebrados, coisas simples. Com o tempo fiquei conhecida na cidade pelas minhas roupas sob medida. Vestidos de noiva, então. Acho que vesti metade das noivas de Garanhuns e arredores por mais de 40 anos. Conheci meu Zé quando tinha 19 anos, numa festa de São João. Ele tocava sanfona como ninguém, dedos ligeiros correndo pelo instrumento, tirando aquelas músicas que faziam todo mundo dançar. Bastou um olhar por cima da sanfona dele, um sorriso meio de lado, e pronto, me laçou. Casamos 6 meses depois. Uma cerimônia simples na igreja da matriz. O Zé trabalhava numa marcenaria, fazia móveis bonitos, tão caprichados quanto minhas costuras. Juntamos nossos talentos e, com muito suor, compramos nosso primeiro terreninho. Foi lá que construímos a casa onde passei a maior parte da minha vida. Uma casa simples, mas sólida como nosso amor. Tijolo por tijolo, com dinheiro contado, mas cada centavo economizado com gosto. Em 1963, nasceu o Ronaldo, nosso primeiro filho. 2 anos depois veio a Marisa, minha única menina. E em 1970, quando já achávamos que a família estava completa, chegou o caçula. O Júnior. 3 filhos para criar não era brincadeira, mas entre a marcenaria do Zé e minhas costuras, nunca deixamos faltar o essencial. Educação, comida na mesa e muito amor. O tempo foi passando, os filhos crescendo. Ronaldo se formou técnico em contabilidade, arrumou emprego numa empresa grande em Recife. Marisa se casou cedo, foi morar em Maceió com o marido militar. O Júnior sempre foi o mais complicado. Largou os estudos cedo, pulava de emprego em emprego, nunca se fixava em nada. Mas tinha um jeito carinhoso, chamava a gente de paizinho e mãezinha, e a gente relevava as dificuldades dele. Em 2013, meu Zé começou a reclamar de dores no peito. No começo achamos que era só cansaço. Ele já tinha 75 anos, afinal. Mas era mais sério. Um infarto fulminante levou meu companheiro de quase 6 décadas numa tarde de domingo, enquanto tirava uma soneca na rede da varanda. Quando fui chamá-lo para o café, ele já tinha partido. Foi rápido, sem sofrimento, como ele sempre dizia que queria ir, sem dar trabalho. Fiquei sozinha naquela casa cheia de lembranças. Os filhos vinham me visitar, claro. Ronaldo aparecia nas férias com a família. Marisa ligava toda semana. O Júnior, que tinha se casado com a Natália uns anos antes e morava ali mesmo em Garanhuns, passava lá em casa quase todo dia. Mãezinha, precisa de alguma coisa? Tá tomando os remédios direitinho? Perguntava ele. Nos primeiros anos de viuvez, consegui me virar bem.
Ainda costurava um pouquinho, mais por prazer que por necessidade. Tinha minha aposentadoriazinha, que não era muito, mas dava para viver com dignidade. Cuidava das minhas plantas, ia à missa todos os domingos, participava do grupo de terceira idade da paróquia. A vida seguia seu curso, com aquela saudade constante do Zé, mas suportável. Foi quando completei 80 anos que as coisas começaram a complicar. Primeiro foi uma queda boba na cozinha. Escorreguei no chão que eu mesma tinha acabado de lavar. Resultado, um braço quebrado. Depois vieram as dores nas juntas que me impediam de costurar como antes. A vista também já não ajudava, mesmo com os óculos novos que o Ronaldo me deu de presente. Morar sozinha foi ficando cada vez mais difícil. Um dia, esqueci o gás ligado e quase provoquei um acidente. Noutra ocasião, caí no banheiro e fiquei quase 1 hora no chão até conseguir me levantar e pedir ajuda. Comecei a sentir medo da minha própria casa, das escadas, do box do banheiro, de tudo que antes era tão familiar e agora parecia cheio de armadilhas. Foi numa tarde de domingo, depois de mais uma queda, que o Júnior e a Natália apareceram com uma proposta que, naquele momento, pareceu a salvação. Mãezinha, disse o Júnior enquanto Natália me ajudava com a compressa de gelo no joelho machucado. A senhora não pode mais ficar sozinha aqui. Já pensou se cai de novo e não consegue pedir socorro? É verdade, dona Alzira, emendou Natália, com aquele sorriso que eu achava tão sincero. A gente fica preocupado. O Júnior não dorme direito, sempre pensando se a senhora tá bem. Fiquei tocada com a preocupação deles. Era verdade que estava ficando cada vez mais difícil me virar sozinha. E o que vocês sugerem, meu filho? Perguntei, já imaginando que teriam alguma ideia. O Júnior pegou minhas mãos enrugadas entre as dele, olhou nos meus olhos com aquela expressão que sempre usava quando criança e queria ganhar um doce antes do jantar. A gente estava pensando, eu e a Natália, e se a senhora viesse morar com a gente? Ou melhor, se a gente viesse morar aqui com a senhora? Esta casa é grande, tem espaço para todo mundo. A gente cuida da senhora e a senhora não precisa mais se preocupar com nada. A ideia pareceu perfeita. Minha casa era mesmo grande demais para uma senhora sozinha. Tinha 3 quartos, uma sala espaçosa, quintal com as minhas plantas. E o mais importante, ficaria perto do meu filho caçula, que sempre foi o mais apegado a mim. Não sei, meu filho. Não quero dar trabalho. Vocês têm a vida de vocês, o Pedrinho já está com 12 anos, adolescente precisa de espaço. Que nada, vovó, exclamou Pedrinho, que até então estava distraído com o celular. Vai ser legal ter a senhora aqui. A senhora pode me contar aquelas histórias de antigamente que eu gosto. Fiquei emocionada. Meu netinho querendo ouvir minhas histórias antigas, meu filho preocupado com meu bem-estar, minha nora se oferecendo para cuidar de mim. Parecia que Deus estava abrindo uma porta quando eu mais precisava. Mas tem uma coisinha, mãezinha, continuou o Júnior, agora com um tom mais sério. A gente tá com umas dificuldades financeiras. O aluguel da nossa casa tá pesado e se a gente vier pra cá, vamos ter que fazer umas reformas para adaptar tudo pra senhora. Rampa na entrada, barras de apoio no banheiro, essas coisas. Eu já imaginava que viria algum mas. Conhecia meu filho, sabia que ele nunca foi muito de ajudar sem pedir nada em troca. Mesmo assim, o que veio a seguir me pegou de surpresa. O advogado disse que o melhor jeito seria a senhora passar a casa para o meu nome. Sabe como é, para garantir que a senhora vai ser bem cuidada até... Bem, até quando Deus quiser levar a senhora. É só uma formalidade, na prática não muda nada. A casa continua sendo da senhora, só que no papel fica no meu nome. Confesso que senti um aperto no peito. Aquela casa era fruto de uma vida inteira de trabalho, minha e do Zé. Era a única coisa de valor que eu tinha para deixar para os 3 filhos quando partisse. Por outro lado, eu estava mesmo precisando de ajuda, e o Júnior parecia sincero em querer cuidar de mim. E seus irmãos? O Ronaldo e a Marisa não vão concordar com isso, argumentei. Já conversei com eles, mãezinha, expliquei a situação, que a senhora precisa de cuidados, que a gente vai abrir mão de muita coisa para cuidar da senhora. Eles entenderam. Claro que vão ficar com uma parte dos móveis, algumas lembranças do pai, mas concordaram que a casa fique comigo, já que sou eu que vou cuidar da senhora. Aquilo não soava como o Ronaldo e a Marisa que eu conhecia, mas o Júnior era tão convincente. E eu estava tão cansada,
tão assustada com a ideia de continuar sozinha naquela casa grande. Preciso pensar, meu filho. É uma decisão grande. Claro, mãezinha. Pense com carinho. Mas não demore muito, tá? Nosso aluguel vence mês que vem, e se formos fazer a mudança, tem que ser antes. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando na proposta do Júnior, pesando os prós e contras. Por um lado, teria companhia, ajuda nas tarefas diárias, alguém para me socorrer se caísse de novo. Por outro, entregar a casa parecia um passo muito grande, quase como abrir mão da minha independência. Na manhã seguinte, liguei para Ronaldo. Filho, o Júnior falou com você sobre a casa? Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz cautelosa do meu filho mais velho. Falou sim, mãe. Disse que a senhora está precisando de ajuda e que ele se ofereceu para cuidar da senhora, desde que a casa fique para ele depois. E você concorda com isso? Outro silêncio. Mãe, eu moro longe, a Marisa também. O Júnior é quem está aí perto. Se a senhora acha que é o melhor, só que a senhora já sabe como o Júnior é, né? Nunca foi muito responsável. Mas ele disse que vocês concordaram. Não é bem assim, mãe. A gente não concordou, nem discordou. Ele que chegou dizendo que ia fazer isso, que era a única solução. Disse até que já tinha conversado com a senhora e que a senhora tinha aceitado. Aquilo me pegou de surpresa. O Júnior tinha distorcido a conversa, fazendo parecer que eu já tinha decidido, quando na verdade ainda estava pensando. Se a senhora quiser, eu posso ver se consigo uma transferência para mais perto, ou então a senhora poderia vir morar comigo em Recife. Não, filho, eu sei que sua vida é aí. Tem seu trabalho, sua família, e eu não quero sair de Garanhuns, de perto das minhas amigas, da minha igreja. Então pelo menos não assina nada sem pensar bem, mãe, e me liga antes de decidir qualquer coisa, tá? A conversa com Ronaldo me deixou ainda mais confusa. Liguei para Marisa, que disse basicamente a mesma coisa. Estava preocupada comigo, não confiava muito no Júnior, mas entendia que eu precisava de ajuda e que ela, morando em outro estado, não poderia fazer muito. Passei a semana refletindo, pesando cada detalhe. Num domingo, após a missa, encontrei com Dona Lourdes, minha amiga de longa data e presidente do grupo de terceira idade. Alzira, pense bem antes de assinar qualquer coisa. Ela me aconselhou. Conheço muitas histórias de idosos que passaram a casa para os filhos e depois foram maltratados, jogados num quartinho, tratados como estorvo. O Júnior não faria isso comigo, Lourdes. Ele tem seus defeitos, mas é meu filho. Sei que é, amiga. Só tô dizendo para você não entregar tudo de uma vez. Por que não faz um contrato de usufruto? Assim a casa fica no nome dele, mas você mantém o direito de usar enquanto estiver viva. A sugestão de Dona Lourdes parecia sensata. Conversei com um advogado, amigo do meu falecido Zé, que confirmou que essa seria a melhor opção. O usufruto me daria segurança, e o Júnior ainda teria a garantia de que a casa seria dele no futuro. Quando apresentei a ideia ao Júnior, esperava que ele ficasse satisfeito com o meio-termo encontrado. Mas não foi bem assim. Mãezinha, isso complica tudo! O banco não vai aceitar a casa como garantia se tiver usufruto. E a gente precisa de um empréstimo para fazer as reformas, comprar os equipamentos para o seu conforto. Mas, filho, o advogado disse... Advogado só quer complicar para cobrar mais, mãe. Olha, a senhora confia em mim ou não? Sou seu filho. Acha mesmo que eu ia fazer alguma maldade com a senhora? E assim ele foi. Dia após dia. Semana após semana. Insistindo, argumentando, às vezes implorando, outras vezes mostrando-se ofendido com minha desconfiança. A senhora prefere confiar num advogado que mal conhece do que no seu próprio filho? Ele perguntava, com aquela cara de cachorrinho abandonado. A pressão era constante. Júnior aparecia quase todo dia, sempre com algum presente. Um bolo da padaria que eu gostava, um chale novo, um remédio para as dores nas juntas. Natália também entrou no jogo, ligando para dizer como estavam ansiosos para cuidar de mim, como iam transformar a casa num verdadeiro spa para a melhor sogra do mundo. Meus outros filhos ligavam de vez em quando, reforçando que eu devia pensar bem, mas sem oferecer alternativas concretas. No fundo, acho que eles sentiam um misto de alívio por alguém se dispor a cuidar da mãe idosa e culpa por não poderem ser eles a fazer isso. E foi assim.
desgastada pela insistência diária, pela minha própria fragilidade e pelo medo de ficar sozinha, que acabei cedendo. Numa tarde de março de 2022, com as mãos trêmulas e o coração apertado, assinei os papéis que transferiam a propriedade da minha casa. A casa que construí com meu Zé, onde criei meus filhos, onde passei a maior parte da minha vida, para o nome do meu filho caçula, Júnior. A senhora não vai se arrepender, mãezinha, ele disse, beijando minha testa depois que o tabelião saiu. Vai ver como sua vida vai melhorar. Sem preocupações, sem trabalho, só alegria daqui para frente. Mal sabia eu que aquela assinatura marcava não o início de uma velhice tranquila e amparada, mas o começo do período mais doloroso e humilhante da minha vida. Um inferno que começou com sorrisos e promessas, e logo se revelaria em sua verdadeira face. A mudança começou no dia seguinte à assinatura dos papéis. Lembro como se fosse hoje. Estava na cozinha preparando um bolo de milho, receita antiga da minha mãe, que o Júnior tanto gostava quando era menino. Ouvi barulho de carro, muitas vozes, e quando fui ver o que era, me deparei com um caminhão de mudança na porta. Júnior, Natália e 3 homens carregando móveis para dentro. Mãezinha, chegamos! Surpresa! Júnior gritou ao me ver, com aquele sorriso largo que sempre usava quando criança, após aprontar alguma travessura. Mas, filho, pensei que vocês só viriam na semana que vem. Nem arrumei o quarto de vocês direito. Sem problema, a gente mesmo arruma tudo. O dono do nosso apartamento antecipou o prazo, sabe como é. Mas vai ser bom, assim a senhora já tem companhia. Natália passou por mim com 2 malas grandes, me deu um beijo rápido na bochecha e foi direto para o quarto que tinha sido meu e do Zé por mais de 50 anos. Aquilo me incomodou um pouquinho. Sempre imaginei que eles ficariam no quarto que era do Júnior quando criança, ou no de hóspedes, mas não falei nada. Afinal, eles estavam vindo para me ajudar, não era? Onde a senhora quer ficar, mãezinha? Perguntou Júnior quando já estavam trazendo a cama de casal deles. No meu antigo quarto ou no quartinho lá dos fundos? No meu quarto? Uai, respondi confusa. Onde mais seria? Júnior e Natália trocaram um olhar rápido que não entendi na hora. Mas hoje sei bem o que significava. É que nosso colchão é de casal, mãe. Não cabe no quarto pequeno. E o Pedrinho precisa de um quarto só para ele. Tá naquela idade difícil, sabe como é? Mas, filho, aquele quarto lá de trás é tão abafado, tão longe do banheiro. A gente dá um jeito, mãezinha. Vamos limpar, pintar, deixar uma graça. A senhora vai ver só. Não tive coragem de protestar mais. No fundo, aquela era minha casa, construída com o suor meu e do Zé. Mas no papel, agora pertencia ao Júnior. E como diz o ditado, quem tem o papel, tem o poder. Naquela mesma tarde, vi minhas coisas sendo transferidas para o quartinho dos fundos, um cômodo pequeno que usávamos para guardar tralhas velhas e ferramentas do Zé. Tiraram as caixas empoeiradas, varreram as teias de aranha, e ali jogaram minha cama de solteira e um guarda-roupa antigo. Não tinha janela grande, apenas uma fresta que mal deixava entrar luz. Vai ficar bom assim, dona Alzira, disse Natália, depois de colocar um abajur velho sobre uma mesinha improvisada. Amanhã a gente coloca umas cortinas bonitas. Engoli seco e agradeci. O que mais poderia fazer? Era isso ou ficar sozinha, arriscando cair novamente e não ter ninguém para me acudir. Nos primeiros dias, as coisas pareciam ir relativamente bem, apesar das acomodações não serem o que eu esperava. Júnior e Natália faziam as refeições comigo, perguntavam se eu precisava de alguma coisa, ligavam a televisão para eu assistir às novelas que tanto gostava. O Pedrinho, meu neto, até vinha conversar comigo de vez em quando, perguntando sobre as histórias do tempo antigo, como tinha prometido. Eram momentos preciosos, que eu saboreava como quem come um doce raro e caro. Vovó, conta de novo como era Garanhuns quando não tinha televisão. Ele pedia, sentado na ponta da minha cama, os olhos brilhando de curiosidade. E eu contava, feliz por ter alguém interessado nas minhas memórias, por sentir que ainda tinha valor naquela casa. Mas essa fase boa durou pouco, muito pouco. Foi no final da primeira semana que notei a primeira mudança no tratamento. Estávamos jantando, eu, Júnior, Natália e Pedrinho, quando mencionei que a comida estava um pouco salgada para o meu gosto.
A pressão da senhora já não é boa, Natália. Acho que poderia pôr menos sal na comida. Sugeri, da forma mais gentil possível. Natália me olhou como se eu tivesse dito a pior ofensa do mundo. Largou o garfo no prato com força, fazendo um barulho que me assustou. Se não está bom para a senhora, pode fazer sua própria comida, dona Alzira. Ninguém aqui é empregado, não. Fiquei sem reação. Nunca tinha visto minha nora falar daquele jeito. Júnior, que sempre intercedia quando ela estava de mau humor, apenas continuou comendo, como se não tivesse ouvido nada. Desculpe, minha filha. Não quis ofender. A comida está boa, só comentei por causa da minha pressão. Pois então coma e não reclame, cortou ela, levantando-se para buscar mais suco. Aquela noite foi a primeira de muitas em que chorei baixinho no meu quartinho dos fundos, com saudade do meu Zé, da minha vida independente, da minha casa que já não me pertencia. As mudanças foram se acumulando, sutis no começo, depois cada vez mais evidentes. Os bom dia de Natália se tornaram grunhidos. Os abraços do Júnior desapareceram. As refeições, que antes fazíamos juntos na mesa da cozinha, agora eram servidas a mim no quartinho, quando eram servidas. Mãe, a senhora vai comer no seu quarto hoje. Estamos com visita e não tem lugar na mesa para todo mundo. Júnior dizia, trazendo um prato com restos do almoço, já frio, às 3 da tarde, quando eu estava quase desmaiando de fome. As visitas de Pedrinho ao meu quarto também ficaram raras. Uma vez, escutei Natália dizendo a ele: "Não fica tanto tempo com a vovó não, filho. Velho é cheio de mania, vai acabar te enchendo a cabeça de besteira." O ventilador que me prometeram nunca chegou. No calor de Garanhuns, que pode ser impiedoso no verão, eu suava no quartinho sem janelas, rezando por uma brisa que nunca vinha. Meu filho, será que podiam comprar um ventilador para o meu quarto? Esse calor está me matando. Ventilador gasta muita energia, mãe. A conta de luz já está alta demais. E assim foram os primeiros 2 meses. Cada pequeno pedido meu era recebido com suspiros de impaciência, olhares de tédio ou simplesmente ignorado. Comecei a evitar pedir qualquer coisa para não incomodar, para não ser mais um fardo do que já parecia ser. O pior veio quando caí no banheiro. Era noite. Tinha me levantado para ir ao banheiro, que ficava longe do meu quarto, do outro lado da casa. No escuro, tropecei no tapete e caí, batendo o quadril com força no chão frio. Gritei de dor, esperando que alguém viesse me socorrer. Ninguém veio. Gritei de novo, mais alto, desesperada. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi passos pesados no corredor e a voz irritada do Júnior. "Que barulheira é essa, mãe? São 3 da manhã." "Caí, meu filho. Não consigo levantar." Ele acendeu a luz, me viu estendida no chão do banheiro, de camisola, tremendo de dor e vergonha. "Só me dá trabalho", murmurou, pensando que eu não escutaria. Mas escutei. E cada palavra foi como uma facada no meu coração. Com gestos bruscos, ele me ajudou a levantar, mais me arrastando que apoiando. Não perguntou se eu estava machucada, se precisava de um médico. Nada. Apenas me levou de volta para o quarto e me deixou lá, fechando a porta com força ao sair. Chorei a noite toda, de dor física e de dor na alma. O que tinha acontecido com meu filho, aquele menininho que eu embalava quando tinha pesadelos, que eu defendia quando o pai estava bravo, que eu ensinei a andar, a falar, a ser gente. Na manhã seguinte, meu quadril estava roxo e dolorido. Mal conseguia andar. Quando Natália finalmente apareceu com um café preto e um pedaço de pão duro, o que agora constituía meu café da manhã, comentei sobre a queda. "Preciso ir ao médico, minha filha. Acho que machuquei o quadril feio na queda." Ela revirou os olhos, como fazia cada vez mais frequentemente quando eu falava. "Dona Alzira, a senhora sabe quanto custa uma consulta hoje em dia? E o Júnior vai ter que faltar no trabalho para levar a senhora. Toma um analgésico e pronto. Mas está doendo muito. Não consigo nem andar direito. Todo velho reclama de dor. É normal da idade. Vou trazer um remédio para a senhora e pronto." O remédio que ela trouxe era apenas um paracetamol comum, que mal aliviou o desconforto. Passei dias me arrastando pelo quarto, tentando não incomodar, tentando não ser o fardo que claramente tinham decidido que eu era.
Foi nessa época que comecei a perceber que não tinha mais acesso ao resto da casa. A porta da sala vivia trancada quando tinham visitas. A cozinha, antes meu reino onde preparava quitutes que todo mundo elogiava, agora era território proibido. A senhora pode derrubar as coisas, quebrar os pratos novos, justificava Natália quando me pegava tentando fazer um chá. Deixa que eu faço e levo para o seu quarto. O chá raramente chegava. Meu banheiro agora era o lavabo dos fundos, um cubículo sem chuveiro. Para tomar banho, tinha que esperar todos saírem ou estarem ocupados, e então me arrastar até o banheiro principal, sempre com medo de cair novamente e ser tratada como um estorvo. As roupas de cama, que antes trocava toda semana religiosamente, agora ficavam até 2 semanas sem serem lavadas. Meu quartinho começou a cheirar a mofo, a velho, a abandono. O dinheiro da minha aposentadoria, que antes era só meu para comprar meus remedinhos, presentear os netos, ajudar na igreja, agora ia direto para as mãos do Júnior. É para ajudar nas despesas da casa, mãe. A senhora come, usa luz, água, gás. Tem que contribuir. Nunca vi 1 centavo daquele dinheiro ser usado para melhorar minha situação. Pelo contrário, até os remédios para pressão e artrite, que antes comprava sem problemas, agora faltavam com frequência. Acabou o dinheiro, mãe. Mês que vem a gente compra. Eu, que nunca tinha ficado sem meus remédios, agora passava dias com a pressão nas alturas, com dores que me impediam de dormir, sem ter a quem recorrer. Uma tarde, estava sentada na beirada da cama, olhando uma foto antiga do Zé, quando ouvi vozes exaltadas na sala. Era domingo, dia em que Ronaldo costumava ligar para saber como eu estava. Aproximei-me silenciosamente da porta, que estava entreaberta, e escutei a conversa. Claro que a mãe está bem, Ronaldo. Para de paranoia. Só porque ela não atende o telefone não significa que tem algo errado, dizia Júnior, irritado. Então por que ela nunca está disponível quando ligo? Faz quase 1 mês que não consigo falar com ela, porque ela dorme muito. Você sabe como é velho. E quando não está dormindo, está no quintal, cuidando das plantas. Não posso ficar correndo atrás dela toda vez que o telefone toca. Mentira. Pura mentira. Eu não tinha mais acesso ao quintal, minhas plantas estavam todas morrendo por falta de cuidado. E quanto ao telefone, nunca mais tinha me deixado atender. Sempre diziam que era engano, ou propaganda, ou que não era importante. Quero falar com ela agora, Júnior, insistia Ronaldo do outro lado da linha. Ela saiu com a Natália, foram na igreja. Ligo para você quando elas voltarem. Outra mentira. Eu estava ali, a poucos metros dele, trancada num quarto sem janelas, sem direito a falar com meu outro filho. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Percebi que estava presa numa armadilha que eu mesma tinha ajudado a montar. Tinha entregado minha casa, minha independência, minha dignidade nas mãos de pessoas que não mereciam minha confiança. Tentei conversar com Júnior no dia seguinte, quando ele apareceu com um prato de comida quase intragável. Arroz empapado e um pedaço de frango tão duro que meus dentes frágeis não conseguiam mastigar. Meu filho, precisamos conversar sobre como as coisas estão acontecendo aqui. Agora não dá, mãe. Estou atrasado para o trabalho. Mas você acabou de chegar do trabalho, filho. Tenho um bico à noite. Falamos depois. O depois nunca chegava. Cada tentativa minha de diálogo era cortada, ignorada, adiada para um momento que nunca se concretizava. Numa manhã particularmente fria de junho, acordei com a casa silenciosa. Parecia não haver ninguém. Arrisquei sair do meu quarto, caminhando devagar, com a ajuda da bengala que tinha encontrado entre as tralhas velhas do Zé. A casa estava mesmo vazia. Na mesa da cozinha, vi restos de um café da manhã farto, pão fresco, bolo, frutas, coisas que não chegavam mais ao meu quarto. Ao lado do telefone, um bilhete escrito com a letra apressada de Natália. Dona Alzira, saímos para resolver umas coisas. Tem pão na geladeira se a senhora tiver fome. Não mexa no fogão. Voltamos à tarde. Ignorando a ordem, fiz um café fresquinho no fogão que tinha usado por décadas sem nunca causar um acidente. Sentei-me à mesa da cozinha, saboreando cada gole daquele café feito do jeito que gostava, sentindo por um breve momento que estava de volta à minha vida anterior. Foi quando vi as contas espalhadas na ponta da mesa.
contas pagas, com os canhotos ainda presos. Movida por uma curiosidade que não consegui conter, olhei os valores. O que vi me deixou gelada. As compras no supermercado, pagas com meu cartão de aposentada. Roupas caras para Natália, também no meu cartão. E o pior, um extrato bancário mostrando um empréstimo consignado no meu nome, de valor alto, do qual eu não tinha a menor ideia. Estavam roubando não apenas minha dignidade e meu espaço, mas também meu dinheiro. O pouco que tinha para viver meus últimos anos com algum conforto estava sendo sugado por aqueles que prometeram cuidar de mim. Naquele momento, sentada na cozinha da casa que não era mais minha, entendi completamente a armadilha em que tinha caído. Não era mais uma mãe, uma sogra, uma avó. Era apenas um meio para obter dinheiro, um estorvo necessário para justificar a posse da casa, da aposentadoria, do empréstimo. E o pior estava por vir. Muito pior. Porque quando descobriram que eu tinha mexido nas contas, que sabia o que estavam fazendo, o pouco de consideração que ainda restava se transformou em algo muito mais sombrio. Foi quando as agressões físicas começaram. Naquela mesma tarde, quando voltaram e encontraram as contas fora do lugar, a tempestade desabou sobre mim. Júnior entrou no meu quartinho como um furacão, o rosto vermelho de raiva, os olhos que um dia foram doces, agora transbordando de uma fúria que nunca tinha visto nele. A senhora andou mexendo nas minhas coisas? Tentei manter a calma, embora meu coração estivesse disparado. Não mexi em nada, filho, só tomei um café na cozinha. Mentira! Ele bateu com força na pequena mesinha ao lado da cama, derrubando o porta-retratos com a foto do meu Zé. O vidro se espatifou no chão. As contas estavam todas organizadas e agora estão fora de ordem. A senhora viu, não viu? Hesitei. Nunca fui boa em mentir, especialmente para meus filhos. Mesmo agora, com 81 anos, não conseguia olhar nos olhos de meu filho e dizer uma mentira descarada. Vi sim, Júnior, e vi também que vocês fizeram um empréstimo no meu nome, sem meu consentimento. Isso é crime, sabia? Foi como acender um pavio. Ele avançou para mim, agarrou meu braço com tanta força que na mesma hora senti que ficaria roxo. Puxou-me para cima, quase me levantando da cama. E a senhora vai fazer o quê? Chamar a polícia? Quem vai acreditar numa velha caduca que nem lembra o que comeu no café da manhã? Me solta, Júnior! Tá me machucando! Ele me largou com um empurrão que me fez cair de volta na cama. A dor no braço era intensa, mas a dor na alma era pior. Como aquele homem furioso podia ser o menininho que eu ninei tantas noites? Escuta bem, mãe. Ele apontou o dedo na minha cara, tão perto que senti seu hálito de cigarro. A casa é minha agora. O dinheiro da sua aposentadoria mal dá para cobrir o que a senhora come e os remédios caros. Esse empréstimo é para pagar as dívidas que a gente fez para poder cuidar da senhora. Então fique quietinha no seu canto e agradeça por ainda ter um teto sobre sua cabeça, porque tem muito asilo por aí que ia adorar pegar o resto da sua aposentadoria para te deixar largada numa cama até morrer. Saiu batendo a porta com tanta força que a parede tremeu. Fiquei ali, atordoada, o braço latejando onde seus dedos tinham apertado. Era a primeira vez que meu filho levantava a mão para mim. Infelizmente, não seria a última. Naquela noite, não recebi jantar. Na manhã seguinte, o café também não veio. Estava sendo punida como uma criança desobediente. Quando finalmente Natália apareceu, perto da hora do almoço, trazia apenas um copo d'água e um pão duro. Júnior disse que a senhora precisa de disciplina. Velhos são como crianças. Precisam aprender a não mexer onde não devem. Engoli aquele pão com dificuldade, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto enrugado. Natália observou sem a menor empatia, como quem olha um inseto incômodo, mas não suficientemente ameaçador para ser esmagado de imediato. As semanas seguintes foram de deterioração constante. O braço machucado sarou, mas logo vieram outros machucados. Um empurrão quando eu atrapalhava a limpeza da casa. Um tapa na mão quando tentei pegar um biscoito na cozinha sem permissão. Um puxão de cabelo quando demorei demais no banheiro. Pequenas violências que foram se acumulando, se normalizando.
Nunca grandes o suficiente para deixar marcas muito visíveis, mas constantes, diárias, implacáveis. Meu corpo de 81 anos, já frágil pelo tempo, agora colecionava hematomas como quem coleciona selos. Mas a violência física, por pior que fosse, era apenas parte do meu tormento diário. As palavras... as palavras podem ferir muito mais profundamente que tapas ou empurrões. Velha, inútil. Está viva para quê? Só para dar trabalho. Já devia ter morrido junto com o pai. Essas frases, repetidas diariamente, iam corroendo minha autoestima, minha vontade de viver, minha humanidade. O pior era quando diziam essas coisas na frente do Pedrinho, meu neto. No início, ele parecia chocado, desconfortável. Mas crianças são espelhos, refletem o que veem. Logo, ele também começou a me tratar com desdém. Vovó é um estorvo mesmo, né, pai? Ouvi ele dizer um dia, repetindo as palavras que tantas vezes tinha escutado dos pais. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Meu próprio neto, que eu tanto amava, que eu tinha embalado quando bebê, para quem tinha feito tantos doces e contado tantas histórias, agora me via como um peso, um problema, um estorvo. A gota d'água veio numa sexta-feira de agosto. Acordei com febre alta, a garganta fechada, o corpo todo dolorido. Gripe, pensei, ou algo pior. Na minha idade, qualquer infecção pode ser perigosa. Natália, chamei, com a voz rouca e fraca. Natália, não estou me sentindo bem. Ela apareceu na porta, irritada como sempre. O que foi agora, dona Alzira? Acho que estou com febre alta. Preciso de um remédio, talvez ir ao médico. Ela encostou a mão na minha testa com impaciência, sem o menor cuidado. Tá quente mesmo. Vou ver se tem algum remédio para febre. Voltou meia hora depois com um comprimido e um copo d'água. Só tem isso. O Júnior vai ver se consegue mais remédio amanhã. Mas a farmácia é aqui perto, minha filha. E se for algo mais sério? Na minha idade, na sua idade, tudo é mais sério, não é? Sempre dramatizando. Toma esse remédio e descansa. Se melhorar, melhorou. Se não... Ela deixou a frase no ar, com um dar de ombros que dizia mais que 1000 palavras. Tomei o remédio, rezando para que fizesse efeito. Mas a febre continuou subindo. À noite, estava delirando, chamando por meu Zé, por minha mãe já falecida há décadas. Suava frio, tremia, tossia tanto que meu peito doía. Em algum momento da madrugada, ouvi a porta do quarto se abrir. Era Júnior, de pijama, o rosto amassado de sono e irritação. Que barulho é esse, mãe? A senhora está acordando todo mundo com essa tosse. Estou muito mal, filho, consegui dizer entre acessos de tosse. Acho que preciso ir para o hospital. Ele acendeu a luz, me olhou de cima a baixo com desprezo. É só uma gripe, mãe. Todo mundo pega gripe. Mas a febre não baixa. Estou com dificuldade para respirar. A senhora sempre tem dificuldade para respirar quando quer atenção. Amanhã, se continuar mal, a gente vê o que faz. Agora deixa a gente dormir, pelo amor de Deus. Apagou a luz e saiu, deixando-me sozinha com minha febre, minha tosse, meu medo crescente de que aquela noite pudesse ser minha última. Não por causa da doença em si, mas pelo completo abandono. Sobrevivi àquela noite, mais por teimosia que por cuidados recebidos. A febre cedeu um pouco na manhã seguinte, mas a tosse persistiu por semanas, sem que me levassem ao médico, sem que recebesse qualquer tratamento além de chás ocasionais que Natália preparava mais por cansaço de me ouvir tossir do que por genuína preocupação. Foi depois desse episódio que comecei a perceber que a situação tinha ultrapassado todos os limites do aceitável. Não era mais apenas desprezo ou negligência. Era uma tentativa deliberada de me fazer sofrer, talvez até de acelerar minha partida deste mundo. A comida, quando vinha, era sempre fria, muitas vezes estragada. Encontrei pedaços de comida mofada, restos que claramente tinham sido guardados por dias antes de chegarem ao meu prato. Se não quer, não come. Era a resposta quando eu reclamava. Tem gente que nem isso tem. Os remédios para a hipertensão, que precisava tomar diariamente, começaram a faltar com frequência. Acabou o dinheiro,
diziam, embora eu soubesse que minha aposentadoria, somada ao empréstimo que fizeram em meu nome, deveria ser mais que suficiente para cobrir essa despesa básica. Minha pressão disparou. Tive tonturas, desmaios. Numa dessas ocasiões, caí no banheiro e bati a cabeça. O corte sangrou muito, mas nem assim me levaram ao hospital. Natália apenas estancou o sangue com um pano velho, colocou um band-aid e me mandou parar de drama. O acesso ao banheiro também foi ficando cada vez mais restrito. A senhora suja tudo, gasta água demais, reclamava Natália. Passei a tomar banho apenas uma vez por semana, sempre sob supervisão impaciente dela, que cronometrava cada segundo, reclamando do desperdício. Minha roupa de cama, que já era trocada raramente, agora ficava semanas sem ser lavada. O colchão começou a cheirar mal, a ganhar manchas. Eu, que sempre fui tão asseada, tão cuidadosa com limpeza, agora vivia num ambiente que mais parecia um chiqueiro que um quarto humano. Numa tarde de setembro, cerca de 6 meses após ter entregado a casa para Júnior, ouvi barulho de festa vindo da sala. Risos, música alta, cheiro de churrasco. Arrastei-me até a porta do meu quarto, que estava fechada por fora, como se tornou habitual. Tem alguém aí? Posso sair um pouco? Chamei, batendo na madeira. Demorou, mas finalmente ouvi passos se aproximando. Era Natália, com o rosto corado pelo calor do churrasco e provavelmente algumas cervejas. O que a senhora quer agora? Que festa é essa? Posso sair um pouco, ver as pessoas? Ela riu, um riso cruel que nunca vou esquecer. É aniversário do Pedrinho. Só família e amigos próximos. Mas eu sou família, protestei, a voz embargada pela mágoa. Sou a avó dele. Olha, dona Alzira, a senhora não está apresentável para uma festa. Está mal vestida, mal cheirosa e ia só constranger o menino na frente dos amiguinhos. Fica aí quietinha, que depois eu trago um pedaço de bolo se sobrar. Fechou a porta na minha cara, girando a chave na fechadura para garantir que eu não sairia. Voltei para minha cama em prantos, ouvindo a música, as risadas, o barulho de talheres, os parabéns sendo cantados. Tudo acontecendo a poucos metros de mim, numa casa que um dia foi minha, numa festa para meu próprio neto, da qual fui excluída como se fosse uma criminosa perigosa. O bolo nunca veio. As festas se tornaram frequentes. Aniversários, churrascos de domingo, reuniões de amigos. Em todas elas, eu era trancada no quarto, isolada, esquecida. Às vezes ficava horas sem água, sem poder ir ao banheiro, porque ninguém se lembrava de me atender quando eu batia na porta e chamava. Houve uma noite em que, desesperada para usar o banheiro após horas trancada, fiz minhas necessidades num canto do quarto, numa sacola plástica que tinha guardado. A humilhação daquele momento é indescritível. Quando Natália finalmente abriu a porta e viu o que eu tinha feito, seu nojo e repulsa só aumentaram minha vergonha. Tá vendo? Igualzinho a um bicho. Nem para se controlar a velha consegue. No dia seguinte, como castigo, fiquei sem comida. Bicho sujo não merece comida de gente, disse Júnior quando implorei por algo para comer. Foi nessa época que comecei a pensar seriamente em morrer. Não de forma ativa, planejando um suicídio. Nunca teria coragem para isso, minha fé não permitiria. Mas passei a rezar todas as noites para que Deus me levasse durante o sono, para que acabasse com meu sofrimento, para que me reunisse ao meu Zé no céu, longe daquele inferno terreno que minha vida tinha se tornado. Meu Deus! Orava em silêncio, as mãos trêmulas, juntas em súplica. Se for da sua vontade, me leve desta vida. Não aguento mais, Senhor. Não aguento mais. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tinha outros planos para mim. Planos que eu ainda não conseguia enxergar naqueles dias escuros, mas que em breve se revelariam. As agressões físicas também pioraram. O que antes eram empurrões e tapas ocasionais se transformaram em puxões de cabelo frequentes, beliscões dolorosos, até mesmo socos quando Júnior estava particularmente irritado ou bêbado. Velha teimosa! Gritava ele, enquanto me arrastava pelo braço até o banheiro, depois de eu ter implorado por horas para poder ir. Só me dá trabalho! Já devia ter morrido faz tempo. Meu corpo, já fragilizado pela idade e pela má alimentação, ficou coberto de marcas.
Hematomas roxos, verdes, amarelos em diferentes estágios de cura. Marcas de dedos nos braços, de unhas nas costas, de puxões no couro cabeludo que chegaram a arrancar tufos do meu cabelo grisalho. Tá viva pra quê? Só pra gastar remédio, ouvi a Natália dizer para Júnior, sem nem se importar que eu pudesse escutar. Minha mãe morreu com 70 anos, rapidinho, sem dar trabalho pra ninguém. A sua parece que vai durar pra sempre, só pra nos atormentar. Cada palavra era uma facada no meu coração já tão machucado. Cada insulto diminuía um pouco mais minha humanidade, me transformava cada vez mais naquilo que eles queriam que eu fosse. Um objeto, um fardo, um estorvo a ser tolerado até que a morte finalmente me levasse. No final de 2022, cerca de 9 meses após ter entregado a casa para Júnior, minha situação atingiu um novo nível de degradação. O inverno, mesmo ameno em Garanhuns, trouxe noites frias para as quais eu não estava preparada. Meu cobertor fino, cheio de buracos, mal dava conta de me aquecer. "Estou com frio, meu filho", reclamei numa dessas noites. "Será que poderia me arranjar outro cobertor?" "Frio? A senhora tem é frescura. Tem gente dormindo na rua com menos roupa que a senhora." E assim passei as noites tremendo, os ossos doendo com o frio que parecia penetrar até a medula. Contraí uma pneumonia que, como a gripe anterior, não foi tratada adequadamente. Apenas remédios genéricos para febre, chás de eficácia duvidosa e a esperança, deles, não minha, de que a doença resolvesse o problema de uma vez por todas. Novamente, para desapontamento deles, sobrevivi. Mas a cada dia que passava, ficava mais fraca, mais abatida, mais próxima de me tornar aquilo que eles diziam que eu era. Um vegetal, um corpo sem utilidade ocupando espaço, consumindo recursos, dando trabalho. Foi então que ouvi, pela primeira vez, o plano que selaria meu destino. Ou assim eles pensavam. Era uma noite de janeiro de 2023, quase um ano depois que assinei os papéis da casa. Estava deitada no meu quartinho escuro, fingindo dormir como fazia todas as noites para evitar mais humilhações. Meu estômago roncava. O jantar tinha sido apenas um copo de mingau ralo que mais parecia água suja. Os mosquitos zumbiam ao meu redor, atraídos pela umidade que se acumulava nos cantos do quarto após as chuvas de verão. Ouvi passos no corredor. As vozes de Júnior e Natália, mais baixas que o normal, como se não quisessem ser escutados, pararam perto da minha porta. "E se a gente internar ela de vez?" sussurrou Natália. "Tem aquele lugar lá depois de Caetés, a 40 quilômetros daqui. Dizem que aceitam idosos por uma mensalidade razoável." "Que lugar é esse?" perguntou Júnior, e notei interesse em sua voz. "Um asilo particular. Uma colega lá do salão contou que deixou a mãe dela lá. Disse que é bem isolado, ninguém fiscaliza direito, os velhos ficam sedados a maior parte do tempo para não dar trabalho." Meu coração gelou. Conhecia o lugar do qual falavam, mesmo sem nunca ter estado lá. Depósito de velhos era como chamávamos. Uma casa grande, isolada numa estrada de terra, onde famílias despejavam seus idosos indesejados. Rumores circulavam sobre as condições desumanas, sobre idosos amarrados às camas, sobre corpos que desapareciam no meio da noite. Nunca acreditei totalmente nessas histórias, até aquele momento. "E quanto custa?" perguntou Júnior, já calculando valores na cabeça. "Menos que manter ela aqui. E o melhor, eles aceitam receber direto da aposentadoria. A gente nem precisa servir de intermediário. Deixa lá, assina uns papéis e o dinheiro dela vai direto para eles todo mês." "E se ela reclamar? Se contar para alguém o que a gente fez aqui?" Natália deu uma risada baixa, um som que me arrepiou até a alma. "Quem vai acreditar numa velha confusa? É só a gente dizer que ela está inventando coisas, que a idade afetou a cabeça. Além disso, dizem que lá eles deixam os velhos bem dopados. Nem vai saber direito onde está." Júnior ficou em silêncio por alguns instantes. Eu mal respirava, com medo de que percebessem que estava acordada, escutando tudo. "Vamos pensar nisso", ele disse finalmente. "A situação não pode continuar assim mesmo. Ela dá muito trabalho, não tem melhorado nada e a gente nem pode aproveitar a casa direito com ela ocupando espaço. Sem falar nas despesas", acrescentou Natália. "O dinheiro da aposentadoria dela mal cobre os gastos."
E aquele empréstimo que fizemos no nome dela já tá acabando também. Pois é, precisamos resolver isso logo. Ouvi os passos se afastando pelo corredor, a porta da sala se fechando. Fiquei paralisada na cama, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Então era isso. O próximo passo no plano deles. Não bastava terem me roubado a casa, a dignidade, a saúde. Agora queriam me jogar num lugar onde eu seria esquecida até morrer, onde ninguém saberia meu nome, onde ninguém se importaria se eu sofresse ou não. Naquela noite, não dormi um minuto sequer. A mente girava, tentando encontrar uma saída, uma solução, qualquer coisa que me salvasse daquele destino terrível. Pensei em fugir, mas para onde? Não tinha dinheiro, mal conseguia andar, e nas condições em que estava, provavelmente não duraria uma semana nas ruas. Pensei em ligar para Ronaldo ou Marisa, mas o telefone era vigiado de perto, e há meses não me deixavam falar com meus outros filhos. Nos dias que se seguiram, percebi uma mudança sutil no comportamento de Júnior e Natália. Estavam mais silenciosos, trocando olhares significativos quando achavam que eu não estava vendo. Algumas vezes, os peguei medindo minhas roupas com os olhos, como se calculando o que eu poderia levar, o que seria deixado para trás. Uma tarde, escutei Júnior ao telefone falando baixo. Sim, é minha mãe, 81 anos. Não consegue se locomover sozinha. Problemas de memória, às vezes fica confusa. Cada mentira me cortava como uma faca. Eu podia ter dificuldades para andar, mas minha mente estava perfeitamente lúcida. Lúcida o bastante para entender o perigo que corria. Outra vez, vi Natália vasculhando minha certidão de nascimento, meus documentos de identidade, tudo o que seria necessário para me internar naquele lugar terrível. Guardou tudo numa pasta amarela que escondia no alto do armário da cozinha, fora do meu alcance, mesmo se eu conseguisse sair do quarto. A tensão foi crescendo com o passar dos dias. Comecei a notar outros sinais preocupantes. Júnior fazendo ligações suspeitas, Natália comprando sacolas grandes, como se preparando para arrumar minhas coisas. Uma vez, ouvi claramente quando combinavam uma data. Sexta-feira é melhor, dizia Natália. Assim a gente deixa ela lá e ainda aproveita o fim de semana sem preocupação. E se ela der trabalho? Se gritar, fizer escândalo? A gente dá um calmante no café dela antes de sair. Ela vai estar tão grogue que nem vai perceber para onde está indo. Aquelas palavras me encheram de um terror gelado. Estavam planejando não apenas me abandonar num lugar horrível, mas me dopar para isso, tirando até mesmo minha capacidade de protestar. Era cruel demais, desumano demais. Foi quando as coisas atingiram outro patamar, ainda mais assustador. Uma noite, acordei sobressaltada com um pesadelo. Estava com sede, a garganta seca como lixa. A garrafa de água ao lado da cama estava vazia. Natália frequentemente esquecia de enchê-la antes de me trancar para a noite. Bati na porta, chamando baixinho, esperando que alguém me ouvisse. Depois de alguns minutos, a porta se abriu. Era Júnior, olhos vermelhos, bafo de cachaça. Claramente tinha bebido muito. — Que foi agora, velha? Rosnou, cambaleando um pouco. — Só queria um pouco d'água, meu filho. Pedi, tentando soar o mais humilde possível. Ele me encarou por um longo momento, os olhos turvos pela bebida, a expressão cada vez mais raivosa. Água, água, sempre pedindo algo. Nunca tá satisfeita. Desculpe, filho, se estiver muito difícil, deixa pra lá. Difícil? Difícil? Sua voz subiu de repente, me assustando. A senhora não sabe o que é difícil. Difícil é ter que cuidar de uma velha inútil que só dá trabalho. Difícil é gastar o que não tenho com remédios e comida para quem já devia ter morrido faz tempo. Recuei na cama, assustada com a explosão. Nunca tinha visto Júnior tão descontrolado, tão cheio de ódio. Se não tivesse pena de cadeia, ele continuou, aproximando-se perigosamente, o dedo apontado para meu rosto, já tinha resolvido isso de outro jeito. Um travesseiro no rosto enquanto dorme e pronto. Problema resolvido. Fiquei paralisada de horror. Meu próprio filho, sangue do meu sangue, falando em me matar como quem fala em matar uma barata. Como chegamos a esse ponto? O que aconteceu com aquele menininho que eu ninava nos braços,
que eu protegia das broncas do pai, que eu ensinei a andar, a falar, a ser gente. Não olha para mim com essa cara de assustada, ele rosnou. A senhora acha que a gente não percebe? Que tá só fingindo que não entende as coisas? Que é mais esperta do que aparenta? Pois saiba que isso vai acabar logo. Sexta-feira a senhora vai para um lugar onde vai ser tratada exatamente como merece. Saiu batendo a porta, me deixando na escuridão, tremendo não apenas de sede, mas de puro terror. Aquilo não era mais apenas negligência ou maus tratos. Era uma ameaça clara à minha vida. No dia seguinte, quando Natália veio trazer o café da manhã, um pão duro e um copo de café frio, notei algo diferente em seu comportamento. Estava quase alegre. Cantarolava baixinho enquanto arrumava mecanicamente o quarto, abrindo as cortinas para deixar entrar um pouco da luz do sol, coisa que raramente fazia. "A senhora dormiu bem?" perguntou, com uma falsa solicitude que me assustou mais que sua usual hostilidade. "Sim", respondi cautelosamente, desconfiada dessa súbita mudança. "Que bom. Precisa estar descansada. Temos uma surpresa para sexta-feira." Meu sangue gelou. A tal surpresa só podia ser o asilo clandestino. Estavam realmente indo em frente com o plano. "Que surpresa?" perguntei, tentando soar casual, como se não soubesse de nada. "Ah, não posso contar. Mas a senhora vai gostar. É um lugar novo, diferente, com pessoas que vão cuidar muito bem da senhora." Cada palavra era dita com um sorriso tão falso, tão forçado, que parecia uma máscara grotesca sobre seu rosto. Os olhos, porém, continuavam frios, calculistas. "Natália", arrisquei, a voz tremendo um pouco. "Eu não quero ir para nenhum asilo. Quero ficar aqui, na minha casa." O sorriso dela desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de irritação e surpresa. "Quem falou em asilo? A senhora anda ouvindo conversas atrás da porta?" "Não, eu só..." Ela agarrou meu braço com força, as unhas compridas afundando na minha pele fina como papel. "Escuta aqui, velha. Não complica as coisas. Já está tudo acertado. Sexta-feira a senhora vai para onde deveria ter ido há muito tempo. Um lugar onde não vai incomodar mais ninguém." Largou meu braço com um empurrão que quase me fez cair da cama e saiu do quarto batendo a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Estava novamente presa. Os próximos dias foram um pesadelo de ansiedade e medo. Cada ruído, cada conversa abafada do outro lado da porta me fazia pular. Tentei comer o mínimo possível do que me traziam, com medo de que já estivessem me drogando para facilitar o transporte. Dormi em pequenos cochilos, sempre alerta, sempre esperando o pior. A quinta-feira chegou, véspera do dia fatídico. Naquela noite, ouvi movimentação incomum pela casa. Malas sendo arrastadas, vozes agitadas. Estariam arrumando minhas coisas para me levar embora? Ou pior, estariam se preparando para o outro jeito que Júnior mencionou na sua explosão de raiva? Foi quando ouvi algo que me deu um fio de esperança. Uma voz diferente, feminina, não era de Natália. Não conseguia distinguir as palavras, mas havia um tom de preocupação, de questionamento. Depois, a voz de Júnior, defensiva, nervosa. "Está tudo bem, só não aparece na rua porque prefere ficar no quarto. Parece estranho. Faz tempo que não vejo ela nem na janela. Problema seu? Cuide da sua vida." A porta da frente bateu com força. Silêncio. Depois, os passos pesados de Júnior pelo corredor, chegando até minha porta. Abriu-a com violência. "A senhora andou fazendo sinal para a vizinha? Pedindo ajuda pela janela?" "Não, filho", respondi, genuinamente confusa. "A janela mal abre e eu nem consigo chegar até ela sem ajuda." Ele me olhou com desconfiança, os olhos apertados, procurando sinais de mentira no meu rosto. "Dona Josefa veio aqui, toda preocupada, dizendo que não me vê há semanas, que acha estranho eu não cuidar mais das minhas plantas." "Como ela saberia disso se a senhora não tivesse falado alguma coisa?" "Não falei nada, Júnior. Juro por Deus. Não tenho contato com ninguém há meses." Ele continuou me encarando, a mandíbula tensa, os punhos fechados. Por um momento terrível, achei que fosse me bater ali mesmo. Mas então algo pareceu mudar em sua expressão. Um cálculo, uma decisão. "Tanto faz.
Amanhã isso não vai mais ser problema. Amanhã a senhora vai para um lugar onde nenhuma vizinha intrometida vai fazer perguntas. Saiu, trancando a porta novamente. Fiquei sozinha na escuridão, o coração batendo acelerado. Então era isso. Amanhã seria o dia. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Como pedir a Deus que me salvasse quando meu próprio filho planejava meu fim? Em algum momento da madrugada, exausta pelo medo e ansiedade, acabei dormindo. Sonhei com meu Zé, jovem como quando nos conhecemos, me estendendo a mão, me chamando para dançar. Seria um sinal de que meu fim estava próximo, que logo nos reuniríamos no além. Acordei sobressaltada com o som de vozes alteradas. Muitas vozes. Não apenas Júnior e Natália, mas outras, desconhecidas. Havia um tom de autoridade em algumas delas que me fez prender a respiração. Ordem judicial, denúncia de maus-tratos, precisamos ver a idosa imediatamente. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Seria possível? Alguém tinha vindo me resgatar? A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Mas não era Júnior nem Natália. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque severo, olhos gentis mas determinados. Atrás dela, um homem uniformizado, policial. Percebi pelo distintivo. Dona Alzira? A mulher chamou, aproximando-se cautelosamente da cama. Meu nome é doutora Carmen, do CREAS. Viemos ver como a senhora está. As lágrimas vieram instantaneamente, incontroláveis. Não conseguia falar, apenas chorar. Anos de dor e humilhação finalmente encontrando uma saída. A mulher se aproximou mais, sentou na beirada da cama. Quando viu os hematomas nos meus braços, as condições do quarto, meu estado geral de desnutrição e abandono, sua expressão mudou para algo entre horror e fúria controlada. Vamos tirar a senhora daqui imediatamente, disse, segurando minha mão com gentileza. Ninguém mais vai machucar a senhora. Nunca mais. E assim, num momento que parecia tirado de um sonho bom depois de um longo pesadelo, vi meu algoz sendo algemado na sala. Júnior, meu filho, o menino que um dia embalei nos braços, agora era levado pela polícia, gritando que era tudo mentira, que eu era senil, que estava confusa. Natália chorava, implorando, dizendo que sempre me trataram bem, que não sabiam de nada, que as marcas eram de quedas, que eu inventava histórias. Mas as provas estavam ali, visíveis no meu corpo abatido, no quarto imundo, nos remédios controlados que encontraram na cozinha, os tais calmantes que planejavam me dar antes de me levar para o asilo clandestino. Enquanto uma equipe médica me examinava, ouvi a história completa. Dona Josefa, minha vizinha de décadas, tinha notado minha ausência prolongada. Primeiro acreditou na história de que eu preferia ficar no quarto, que estava ficando senil. Mas sua desconfiança cresceu quando percebeu que minhas plantas, que eu cuidava com tanto carinho, estavam todas mortas por falta de água. Alzira pode estar velha, pode estar doente, mas jamais deixaria suas plantas morrerem assim, ela disse para a filha. Na tarde anterior, tinha vindo com a desculpa de pedir açúcar emprestado, esperando me ver. Quando Júnior a mandou embora de forma grosseira, sua desconfiança aumentou. Caminhando ao redor da casa, tentando espiar pelas janelas, ouviu um gemido fraco vindo do quartinho dos fundos. Me ajuda! Uma voz que ela reconheceu como minha, embora muito mais fraca e cansada do que se lembrava. Foi o bastante. Chamou a filha, que trabalhava na prefeitura. A filha acionou o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que fez uma visita surpresa com apoio policial na manhã seguinte. Chegaram bem a tempo. Na sala, encontraram a tal pasta amarela com meus documentos, um mapa com a localização do tal asilo e até mesmo uma nota fiscal de calmantes comprados na farmácia. Tudo pronto para a viagem que aconteceria naquele mesmo dia. Enquanto me preparavam para me levar ao hospital, olhei uma última vez para aquela que tinha sido minha casa, construída com tanto amor ao lado do meu Zé. As paredes que testemunharam tantos momentos felizes agora guardavam apenas lembranças de dor e traição. Mas mesmo assim, senti uma pontada de tristeza por deixá-la. Não pela casa em si, mas pelo que ela representou um dia. Um lar, uma família,
amor. No hospital, os médicos ficaram horrorizados com meu estado. Desnutrição severa, desidratação, múltiplos hematomas em diferentes estágios de cicatrização, escaras nas costas por ficar tanto tempo deitada no mesmo colchão imundo, unha encravada infeccionada que nunca foi tratada, dentes em péssimo estado por falta de higiene. Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Ouvi um jovem médico murmurar para a enfermeira, achando que eu não escutaria. Como, de fato? Era a pergunta que me atormentava dia e noite. Como meu filho, sangue do meu sangue, tinha se transformado naquele monstro capaz de tanta crueldade? Onde foi que eu errei na criação? O que poderia ter feito diferente? Talvez nunca encontre resposta para essas perguntas. Talvez algumas almas já nasçam com essa semente de maldade que germina lentamente ao longo dos anos, não importa quanto amor recebam. O que sei é que naquele dia de janeiro de 2023, quando achei que estava prestes a ser descartada como lixo velho, a vida me deu uma segunda chance. Uma chance que muitos idosos em situação semelhante nunca recebem. Enquanto a ambulância me levava para o hospital, olhando o céu azul pela primeira vez em meses, fiz uma promessa silenciosa. Se sobrevivesse, usaria o resto dos meus dias para contar minha história, para alertar outros idosos sobre os perigos que podem vir das mãos que deveriam proteger, para ser uma voz para aqueles que, como eu, foram silenciados pelo medo e pela vergonha. E foi assim que, alguns meses depois, já recuperada fisicamente, embora as cicatrizes emocionais talvez nunca sarem completamente, comecei este canal. Para contar não apenas minha história, mas as histórias de tantos outros idosos que enfrentam o abandono, o desprezo, a violência, muitas vezes dentro das próprias famílias, pelas mãos daqueles que juraram amor eterno. Porque o inferno, meus queridos, não é um lugar depois da morte. O inferno pode ser um quartinho escuro nos fundos da casa que um dia foi sua, com uma porta trancada por fora e um filho do outro lado planejando se livrar de você. Fiquei internada no hospital de Garanhuns por quase 3 semanas. Meu corpo, frágil como papel de seda, precisava muito mais que remédios e soro. Precisava recuperar a humanidade que tinha sido arrancada de mim durante aquele ano terrível. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Toda vez que alguém de jaleco entrava no quarto, eu me encolhia na cama, esperando gritos, empurrões, insultos. O barulho da porta se abrindo me fazia tremer. Vai demorar um pouco para ela se sentir segura novamente, ouvi uma psicóloga explicar para a equipe médica. O trauma não foi apenas físico. Aos poucos, como uma plantinha ressequida que finalmente recebe água, fui revivendo. Lembro do primeiro banho completo, dado por enfermeiras de mãos gentis que lavaram meus cabelos com shampoo cheiroso, cortaram minhas unhas, passaram creme na minha pele ressecada. Chorei como criança quando me olhei no espelho depois. Há quanto tempo não me via? Aquela senhora magra demais, de olhar assustado, parecia uma estranha. Dona Alzira, a senhora tem visita, anunciou a enfermeira, numa tarde quente de fevereiro. Meu coração disparou de medo. Seria Júnior? Teria ele conseguido se livrar da prisão? Estava vindo terminar o que começou? Mas quem entrou no quarto foi uma senhora negra de rosto bondoso, cabelos grisalhos bem arrumados num coque, vestido florido impecavelmente passado. Dona Josefa, minha vizinha de décadas, aquela que percebeu meu desaparecimento, que ouviu meu pedido fraco de socorro, que salvou minha vida. Alzirinha, ela exclamou, os olhos marejados ao me ver naquela cama de hospital. Graças a Deus a senhora está bem. Estendeu as mãos enrugadas para segurar as minhas, e naquele toque simples senti mais carinho genuíno que em todo o ano anterior. Não consegui conter as lágrimas. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. Obrigada por me salvar. Ela se sentou na beirada da cama, segurando minhas mãos como se fossem algo precioso. Fiz o que qualquer cristão faria, Alzirinha. Não podia deixar aquela situação continuar. Aos poucos, entre lágrimas e pausas para recuperar a compostura, Dona Josefa me contou tudo. Como tinha notado meu sumiço gradual da vida da vizinhança, como primeiro acreditou nas desculpas de Júnior de que eu estava ficando senil e preferindo ficar reclusa.
Mas aí vi suas roseiras morrendo, e aquilo não bateu, explicou ela. A senhora sempre cuidou daquelas plantas como se fossem filhos. Não fazia sentido deixá-las morrer, mesmo doente. Começou então a observar a casa mais atentamente. Notou que as cortinas do meu antigo quarto estavam sempre abertas, a cama arrumada como se ninguém dormisse lá. Viu Júnior e Natália saindo para festas, churrascos no quintal, vida normal, mas nunca me viu com eles. Certa vez levei um bolo para a senhora, continuou Dona Josefa. Natália pegou, agradeceu, disse que a senhora estava dormindo, mas vi uma sombra se movendo naquele quartinho dos fundos, onde guardavam tralhas velhas. Achei muito estranho. A desconfiança foi crescendo, as plantas morrendo, a música alta nos fins de semana, as risadas durante as festas, e nunca nem sinal da dona da casa. Quando parei de ver até mesmo a sombra no quartinho, fiquei realmente preocupada, disse ela, apertando minhas mãos nas suas. Pensei, ou a Alzira morreu e eles estão escondendo, ou tem algo muito errado acontecendo ali. Foi quando ela decidiu agir, com aquela desculpa do açúcar emprestado. Quando Júnior a despachou grosseiramente na porta, sem nem deixá-la entrar, sua certeza aumentou. Deu a volta na casa, tentando espiar pelas janelas, foi quando ouviu meu pedido fraco de ajuda. Reconheci sua voz na hora, mesmo tão fraquinha. Corri para casa e liguei para minha filha que trabalha na assistência social. Ela que mobilizou tudo. O CREAS, o Conselho do Idoso, a polícia. Descobri então que o resgate tinha sido muito mais planejado do que imaginei naquele momento de confusão. Não foi apenas uma visita surpresa, foi uma operação coordenada, com base numa denúncia formal de maus-tratos a idoso. Dona Josefa e sua filha tinham registrado tudo: as datas em que não me viram, as festas onde era notavelmente ausente, as mudanças na casa, os barulhos estranhos à noite, meu pedido de socorro através da janela. Sua voz salvou a senhora, disse Dona Josefa, sorrindo entre lágrimas. Se não tivesse pedido ajuda naquele momento, talvez... Não precisou completar a frase. Ambas sabíamos o que teria acontecido. Em vez de estar ali, naquela cama de hospital recebendo cuidados, eu estaria num asilo clandestino, dopada, abandonada, esperando a morte chegar como uma libertação. E, meu filho? Perguntei finalmente a pergunta que tanto temia fazer. O rosto de Dona Josefa se fechou um pouco. Está preso, Alzirinha. Ele e a esposa. As provas são contundentes demais para negarem. Encontraram tudo. Os remédios para dopar a senhora, os documentos falsos que prepararam, até um mapa para aquele lugar horrível onde iam deixar a senhora. Fechei os olhos, tentando absorver aquela informação. Meu filho na cadeia. Por tentar me abandonar, por me maltratar, por quase me matar aos poucos. Uma parte de mim sentia uma dor profunda. Afinal, era meu filho, sangue do meu sangue. Outra parte sentia um alívio culpado. Ele não poderia mais me machucar. E Pedrinho? Perguntei, lembrando do meu neto, que tinha sido envenenado pela mesma crueldade dos pais. Está com a irmã de Natália, por enquanto. Dizem que vão avaliar se ele pode ficar com ela permanentemente ou se precisará ir para outro parente. Outro golpe. Meu neto, crescendo sem os pais, marcado para sempre por essa história terrível. Mais uma vítima da ganância, da crueldade, da desumanidade que tinha tomado conta da família que um dia amei tanto. Nos dias que se seguiram à visita de Dona Josefa, outras pessoas começaram a aparecer. Assistentes sociais, promotores, oficiais de justiça. Todos querendo ouvir minha história, colher meu depoimento, entender como tudo aquilo tinha acontecido bem debaixo dos narizes da vizinhança, da sociedade, das autoridades. Contei tudo, sem omitir nada. Os empurrões, os insultos, a comida estragada, os remédios negados, as noites trancada num quarto imundo. Cada palavra parecia arrancar um pedaço da minha alma, mas sabia que precisava falar. Não apenas por justiça para mim, mas para que outros idosos não passassem pelo mesmo inferno. Foi durante uma dessas entrevistas que recebi a notícia que mudaria novamente o rumo da minha vida. Dona Alzira, disse a promotora, uma mulher de meia idade com olhos gentis por trás dos óculos de armação colorida. Conseguimos contato com seus outros filhos. Meu coração disparou. Ronaldo,
Marisa. Há quanto tempo não os via? Não falava com eles. Desde antes de toda essa tragédia começar. Júnior sempre dizia que tinham ligado quando eu estava dormindo, ou que estavam ocupados demais para falar comigo. Mais mentiras, é claro. Eles estão vindo para Garanhuns, continuou a promotora. Estavam desesperados, achando que a senhora não queria mais contato com eles. Júnior disse que a senhora estava com raiva, que não queria atender os telefonemas, que tinha pedido para ser deixada em paz. Mais lágrimas que pareciam nunca acabar. Quantos danos aquele homem tinha causado? Quantas relações tinha destruído com suas mentiras? 2 dias depois, a porta do quarto se abriu e lá estavam eles. Ronaldo, meu primogênito, agora com cabelos grisalhos nas têmporas, o rosto marcado por rugas de preocupação. E Marisa, minha única filha, que tinha herdado os olhos do pai, agora vermelhos de tanto chorar. "Mãe!" exclamaram quase em uníssono, correndo para me abraçar. O abraço doeu nos meus ossos frágeis, nas minhas costas ainda marcadas por escaras, mas foi uma dor bem-vinda. Era o abraço do amor verdadeiro, do carinho genuíno, da família que eu achei que tinha perdido. Entre lágrimas e soluços, eles me contaram sua versão da história. Como Júnior foi gradualmente cortando o contato, dizendo que eu estava com demência, confusa, que às vezes nem reconhecia mais os próprios filhos. Como inventou histórias de que eu não queria mais vê-los, que tinha dito coisas horríveis sobre eles. "Chegamos a pensar em vir de surpresa", disse Ronaldo, segurando minha mão. Mas ele dizia que isso pioraria seu estado, que o médico tinha recomendado evitar emoções fortes. Acreditamos nele, mãe. Que Deus nos perdoe, mas acreditamos. Só soubemos a verdade quando a polícia entrou em contato, completou Marisa, enxugando as lágrimas. Foi como um pesadelo. Não conseguíamos acreditar no que ouvíamos. Como Júnior pôde fazer isso? Como não percebemos o que estava acontecendo? Não havia respostas fáceis. Como explicar a transformação de um filho amado em um monstro cruel? Como entender a capacidade humana para tal maldade, especialmente contra aqueles que deveriam ser mais protegidos? Com a presença reconfortante dos meus outros filhos, minha recuperação acelerou. A vontade de viver, que tinha quase desaparecido durante aquele ano de tortura, voltou com força. Tinha tanto ainda para fazer, para dizer, para experimentar. 1 semana depois, recebi alta do hospital. A grande questão era: para onde ir? A casa onde vivi por décadas, construída com tanto amor ao lado do Zé, agora estava interditada pela justiça. Era parte das provas do crime, além de estar legalmente no nome de Júnior, devido aos documentos que assinei sob pressão. "Venha para Recife comigo, mãe", ofereceu Ronaldo. "Tenho espaço de sobra, e minha esposa vai adorar ter a senhora por perto." "Ou para Maceió", sugeriu Marisa. "O apartamento é pequeno, mas arrumamos um cantinho confortável para a senhora." Eram ofertas generosas, vindas do coração. Mas a ideia de deixar Garanhuns, minha cidade de toda a vida, me assustava quase tanto quanto o que tinha passado. Aos 81 anos, com a saúde frágil e o espírito ainda mais fragilizado, não me sentia capaz de recomeçar em um lugar totalmente novo. Foi quando Dona Josefa, que tinha se tornado uma presença constante durante minha internação, fez uma proposta inesperada. "Alzirinha, por que não vem morar comigo por um tempo? Tenho um quarto sobrando desde que meu Toninho partiu. É simples, mas limpo e confortável. Fica pertinho da igreja, da praça, de tudo que a senhora conhece." Olhei para aquela mulher, que tinha sido minha vizinha por décadas, mas nunca exatamente uma amiga próxima. Tínhamos sido cordiais uma com a outra, trocado receitas ocasionalmente, conversado sobre o tempo e as crianças. Nada que indicasse tal nível de generosidade. "Não quero dar trabalho, Josefa", respondi, genuinamente tocada pela oferta. "Já fez tanto por mim." "Trabalho nenhum. Seria uma companhia boa para esta velha sozinha", ela respondeu com aquele sorriso largo que iluminava seu rosto. "Além disso, é só até a situação da sua casa se resolver. Os advogados estão trabalhando para anular aquela transferência fraudulenta, não é?" Era verdade. A promotoria estava empenhada em provar que a transferência da casa para o nome de Júnior tinha sido feita sob coação, com documentos parcialmente forjados. Havia uma boa chance de que eu recuperasse minha propriedade eventualmente,
mas o processo legal seria longo. Depois de conversar com Ronaldo e Marisa, que prometeram contribuir financeiramente para que eu não fosse um peso para Dona Josefa, aceitei a oferta. No dia seguinte à minha alta, fui levada não para a casa que conhecia, mas para a casa vizinha, onde tantas vezes tinha tomado café na varanda, trocado mudas de plantas, conversado sobre a novela das 8. O quarto que Dona Josefa preparou para mim era pequeno, mas ensolarado. Uma cama com colchão firme, lençóis cheirando a amaciante, cortinas floridas, um pequeno vaso com rosas frescas na mesinha de cabeceira. Tudo simples, mas limpo, acolhedor, preparado com carinho genuíno. "Espero que se sinta em casa, Alzirinha", ela disse, ajudando-me a guardar as poucas roupas que meus filhos tinham conseguido comprar às pressas, já que todas as minhas pertences estavam na casa interditada. "Já me sinto", respondi, segurando sua mão com gratidão. "Mais em casa do que me senti no último ano." Os primeiros dias na casa de Dona Josefa foram de adaptação. Meu corpo ainda estava fraco, precisando de ajuda para tarefas simples como tomar banho ou vestir-me. Mas que diferença fazia receber essa ajuda de mãos gentis, que pediam licença antes de tocar, que respeitavam minha privacidade, que nunca demonstravam impaciência. Dona Josefa se revelou uma anfitriã excepcional e uma amiga ainda melhor. Paciente quando eu acordava no meio da noite gritando por causa dos pesadelos, compreensiva quando eu tinha crises de choro aparentemente sem motivo, firme quando eu recusava comida por medo irracional de que estivesse envenenada, sequelas do trauma que vivenciei. "O corpo sara mais rápido que a alma", ela dizia com a sabedoria simples de quem já viveu muito. Mas tudo passa, Alzirinha, até a dor mais funda. Aos poucos, fui reaprendendo a confiar, a viver sem medo constante, a aceitar carinho, sem esperar que se transformasse em violência. Foi um processo lento, com altos e baixos, avanços e recuos. Mas cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. A primeira vez que consegui tomar banho sozinha, mesmo que demorando o dobro do tempo normal. A primeira noite sem pesadelos. O primeiro sorriso espontâneo, provocado por uma piada boba que Dona Josefa contou durante o café da manhã. A primeira vez que saí para a rua sem sentir pânico, apenas para sentar na pracinha em frente à igreja e sentir o sol no rosto. Pequenos passos em direção à recuperação não apenas física, mas emocional e espiritual. Ronaldo e Marisa, mesmo à distância, foram presentes da forma que podiam. Ligavam diariamente, vinham visitar nos fins de semana quando possível, garantiam que não me faltasse nada, desde remédios até pequenos mimos como um chale novo ou um livro de palavras cruzadas para exercitar a mente. Foi Ronaldo quem sugeriu, cerca de 2 meses após minha saída do hospital, que eu começasse a registrar minha experiência. "A história da mãe pode ajudar outras pessoas, sabe?" ele disse durante uma visita. "Tem tanta gente passando por situações parecidas e achando que está sozinha." Aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. Eu, que mal tinha concluído o ensino fundamental, que sempre fui apenas uma costureira simples, poderia realmente ajudar alguém compartilhando minha história? Foi Marisa quem trouxe a solução, na forma de um presente inesperado no meu aniversário de 82 anos, celebrado com um bolo simples, mas delicioso na casa de Dona Josefa. "É um celular, mãe", ela explicou, mostrando um aparelho reluzente com tela grande. "Mas não é só para ligar. Tem um aplicativo aqui que a senhora pode usar para gravar vídeos. Daí é só apertar este botão e pronto, vai para o YouTube." Olhei para aquele objeto estranho com desconfiança. "YouTube? O que é isso, minha filha?" Ela riu, aquela risada cristalina que herdou do pai. "É um lugar na internet onde as pessoas compartilham vídeos. A senhora pode contar sua história, falar sobre o que viveu, dar conselhos para outros idosos. Tem muita gente da sua idade fazendo sucesso por lá." A ideia parecia absurda. Eu, uma senhora de 82 anos, fazendo sucesso na internet? Quem iria querer ouvir o que eu tinha para dizer? Mas algo dentro de mim se agitou com aquela possibilidade. A chance de transformar toda aquela dor em algo positivo, de usar minha experiência terrível para talvez salvar outros idosos de destino semelhante. "E como funciona isso?"
Perguntei, finalmente rendendo-me à curiosidade. Nas semanas seguintes, com a paciência infinita de Marisa durante suas visitas e depois por videochamadas, fui aprendendo a usar aquele aparelho misterioso. Como gravar, como editar de forma simples, como publicar. No início, era tudo muito confuso. Minhas mãos trêmulas mal conseguiam segurar o telefone direito, quanto mais apertar os botões certos. Mas persisti. Com uma determinação que nem eu sabia que ainda tinha, fui aprendendo, errando, tentando novamente, até conseguir gravar meu primeiro vídeo completo. Era simples. Apenas eu, sentada na cadeira de balanço na varanda de Dona Josefa, contando brevemente quem eu era e anunciando que começaria a compartilhar minha história em partes. Não usei maquiagem, não arrumei o cabelo de forma especial, não tentei parecer mais jovem ou mais bonita do que era. Apenas eu, Alzira, 82 anos, uma sobrevivente pronta para contar sua história. Marisa publicou o vídeo por mim, já que essa parte ainda me confundia. Pronto, mãe. Agora é só esperar para ver se alguém se interessa. Não esperava muito. Talvez alguns vizinhos curiosos, alguns conhecidos da igreja, no máximo, outros idosos de Garanhuns que tivessem acesso à internet através dos filhos ou netos. Mas algo inesperado aconteceu. O vídeo começou a ser compartilhado. Primeiro localmente, depois regionalmente, e logo estava circulando em grupos de WhatsApp por todo o Brasil. A história da idosa que quase foi descartada pelo próprio filho tocou um nervo exposto na sociedade brasileira. O abandono e os maus tratos aos idosos, essa epidemia silenciosa que afeta tantos lares. Em uma semana, o vídeo tinha milhares de visualizações. Em 2, dezenas de milhares. Os comentários começaram a chegar. Histórias semelhantes, palavras de apoio, perguntas sobre como identificar sinais de abuso, pedidos de ajuda. A senhora virou uma influenciadora, mãe. Riu Marisa ao telefone, explicando-me o que aqueles números todos significavam. As pessoas querem ouvir o que a senhora tem a dizer. E assim, quase sem querer, encontrei uma nova missão na vida. Usando aquele celular que antes me parecia tão estranho, comecei a gravar mais vídeos, contando em detalhes minha história, dividida em partes para não ficar cansativo para quem assistia. Falei sobre o início, a proposta aparentemente generosa de Júnior, a hesitação, a decisão fatídica de assinar os papéis. Contei sobre a deterioração gradual do tratamento, os primeiros sinais de abuso que ignorei ou justifiquei. Descrevi, com lágrimas nos olhos, mas determinação na voz, os meses de humilhação, fome, dor, desespero. E, finalmente, compartilhei o resgate, o momento em que Dona Josefa ouviu meu pedido fraco de socorro, a intervenção das autoridades, a prisão dos meus algozes, o reencontro com meus outros filhos, o lento processo de recuperação física e emocional. Cada vídeo gerava centenas de comentários, mensagens, compartilhamentos. Outros idosos em situação similar encontraram coragem para denunciar. Familiares começaram a prestar mais atenção aos sinais de abuso. Vizinhos tornaram-se mais vigilantes, mais dispostos a interferir quando algo parecia errado. Dona Josefa, que aparecia ocasionalmente nos vídeos como o anjo que salvou minha vida, também se tornou uma pequena celebridade local. Pessoas a paravam na rua para agradecer, para apertar sua mão, para dizer que ela tinha inspirado uma rede de vigilância comunitária em suas próprias vizinhanças. Viu só? Ela dizia, sorrindo para mim enquanto tomávamos nosso café da tarde na varanda. Deus transforma até o pior sofrimento em bênção quando a gente permite. E era verdade. Da experiência mais terrível da minha vida, tinha nascido algo inesperadamente belo. Uma plataforma para falar em nome daqueles que, como eu, tinham sido silenciados, esquecidos, maltratados. Uma oportunidade de transformar minha dor em propósito, meu sofrimento em alerta, minha sobrevivência em inspiração. O processo judicial contra Júnior e Natália seguiu seu curso. Foram condenados por crimes de maus tratos a idoso, apropriação indébita, cárcere privado, tentativa de abandono, entre outros.
As penas somadas resultaram em anos de prisão, embora eu soubesse que, com os recursos e a morosidade da justiça brasileira, talvez cumprissem apenas uma fração disso. Quanto à casa, o juiz anulou a transferência, considerando-a produto de coação e má-fé. Depois de quase um ano de batalha judicial, recebi a notícia de que poderia voltar para lá se quisesse. Mas quando finalmente pude entrar novamente naquela casa, acompanhada de Ronaldo, Marisa e Dona Josefa, percebi que não queria mais morar ali. Cada canto, cada parede, cada móvel trazia memórias dolorosas demais. O quartinho dos fundos onde fui mantida prisioneira me dava arrepios só de olhar para a porta. A cozinha onde fui humilhada tantas vezes, a sala onde fui excluída das festas, o banheiro onde caí e fui abandonada no chão. Não conseguiria viver ali novamente. Vou vender, decidi naquele mesmo dia. E com o dinheiro, compro uma casinha menor, mais adequada para uma velha como eu. Encontrei um lugar perfeito a poucas quadras da casa de Dona Josefa. Uma casinha térrea, sem escadas, com quintal pequeno mas ensolarado para minhas plantas, uma varanda aconchegante para as tardes de café e crochê. Era bem mais modesta que minha antiga casa, mas isso não importava. O importante era que não carregava memórias dolorosas, que era um lugar onde poderia recomeçar, onde poderia ser apenas Dona Alzira, a costureira aposentada, a avó youtuber, a sobrevivente que tinha uma história para contar. A mudança aconteceu em abril de 2024, quase 2 anos após o início do meu calvário. Aos 83 anos, estava começando uma nova vida. Minhas plantas voltaram a florescer no novo quintal. Minha máquina de costura, recuperada da casa antiga, voltou a funcionar, não para trabalho, mas para pequenos projetos que mantinham minhas mãos ocupadas e minha mente alerta. E meu canal no YouTube continuou crescendo, alcançando cada vez mais pessoas, não apenas com minha história pessoal, mas com reflexões sobre envelhecimento, dignidade, direitos dos idosos, sinais de abuso a serem observados, recursos disponíveis para quem precisa de ajuda. Hoje, sentada nesta cadeira de balanço na minha varanda nova, olhando para as roseiras que voltaram a florescer sob meus cuidados, sinto uma paz que achei que nunca mais experimentaria. A dor não desapareceu completamente. Duvido que algum dia desapareça. Os pesadelos ainda vêm ocasionalmente. Os sobressaltos quando ouço uma porta batendo com força, o medo instintivo quando alguém levanta a voz perto de mim, a hesitação antes de aceitar comida de alguém que não conheço bem. Essas pequenas cicatrizes provavelmente me acompanharão pelo resto dos meus dias, mas aprendi que sobreviver não é apenas continuar respirando, é reconstruir, ressignificar, transformar a dor em propósito. É usar a própria experiência para iluminar o caminho de outros que ainda estão perdidos na escuridão. Se você está me assistindo agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez seja um idoso que sente que virou um fardo para a família. Talvez seja um familiar preocupado com sinais de abuso que percebeu na casa de um vizinho idoso. Talvez seja apenas alguém que se importa e quer saber como ajudar. Quero que saiba que não está sozinho, que existe ajuda disponível, que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar, para buscar dignidade, para exigir respeito. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe seu joinha e se inscreva no canal da vovó. Compartilhe com quem possa se beneficiar dessa história. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, enfrentaram tempestades na vida e encontraram força para seguir em frente. É uma comunidade linda de apoio mútuo, onde ninguém julga ninguém, onde todas as dores são acolhidas e todas as vitórias são celebradas juntas. Porque, meus queridos, a velhice não deveria ser um período de medo, abandono ou desprezo. Deveria ser um tempo de colheita, de sabedoria compartilhada, de amor recebido e retribuído. E juntos, unidos nessa causa, podemos fazer a diferença na vida de tantos idosos que, neste exato momento, estão sofrendo em silêncio, sem saber que existe uma saída, uma esperança, uma chance de recomeço.
Um abraço apertado desta vovó de 83 anos que aprendeu, da maneira mais difícil, que a vida pode nos derrubar muitas vezes, mas enquanto respiramos, sempre existe a possibilidade de nos levantarmos e seguirmos em frente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. 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 Se Deus quiser.